Então, vamos iniciar uma entrevista aqui hoje com a Késia Reis, uma excelente profissional aqui na cidade de Marabá. Fazer algumas perguntas que é normal acontecer quando uma cliente chega a ligar e procurar o serviço de micropigmentação, né? As perguntas mais comuns que todas fazem, né? A primeira pergunta, Késia, que eu vou estar fazendo é: quanto tempo dura uma micropigmentação? Procedimento para ser feito? Para realizar o procedimento ou a durabilidade na pele? O procedimento para fazer. Ah, tá. Em média, 2 horas, 1h30, 2 horas. Depende de cada cliente. Porque tem cliente que o design é mais simples de ser feito, já é uma sobrancelha que já está bem estruturada, né? Só para dar um realce. E tem clientes que vai demorar um pouco mais. Entendi. Para ela aprovar o desenho, né? Sim, então, sim. depende de cada cliente. Mas uma média aí, umas 2 horas mais ou menos. Certo. E essa durabilidade na pele? Quanto tempo mais ou menos em média dura uma micropigmentação? Depende da técnica, depende de cada pele. Porque assim, se a pessoa quiser um procedimento bem natural, bem realístico, ele vai tender a durar menos. Se a pessoa gosta de uma sobrancelha um pouquinho mais marcada, ela vai durar um pouquinho mais. Que acontece, né? É uma média, a gente fala 1 ano e meio, 2 anos, ela vai estar ali. Só que ela vai degradar com o tempo a cor vai clareando, por causa da renovação da pele, que é o natural. E vai clareando até chegar ao ponto que a cliente vai decidir se vai refazer, se vai deixar sair. Geralmente elas refazem. Entendi. Então assim, ou seja, um procedimento mais claro é uma durabilidade... Porque é a profundidade da pele. Isso. Durabilidade com naturalidade, né? Ótimo. Ou uma coisa ou é outra, né? Não tem mundo... como, né? Porque antigamente os procedimentos eram feitos na camada mais profunda, cores mais fortes, né? Sim. Então, a cliente fala, 5 anos, 6 anos a sobrancelha, na verdade era uma tatuagem. Mas era, né? A época era assim que usavam, alguns anos atrás. Hoje não, a gente quer uma sobrancelha mais natural, mais clara, né? Mais clean. Mais clean. Uma segunda pergunta que a gente vai fazer agora para a Késia é sobre fazer micropigmentação dói? As clientes elas têm muito receio de fazer porque acham que vai doer, acham que vai sentir dor. Então, muitas têm medo do resultado e muitas têm medo da dor. Mas assim, o que acontece? O procedimento é feito de uma forma muito tranquila, porque a gente usa anestésico. Nós fazemos uma preparação dessa pele antes, né? Toda uma preparação, uma esfoliação dessa pele para ela ficar receptiva, né? Para o pigmento. Colocamos anestésico que a gente manipula, né? Porque é um anestésico próprio para isso. E é muito tranquilo. Na verdade, tem clientes que se fizesse sem anestésico seria tranquilo, porque cada pessoa tem uma sensibilidade, então essa questão de dor é bem relativa. Mas geralmente, no geral, é muito tranquilo. Ótimo. Então vamos para a terceira pergunta. Tem muitas perguntas por São aqui, muitas né? perguntas. Certo. Como escolher a cor ideal do pigmento para essa cliente? Sim, então, nós escolhemos a cor de acordo... Se ela tem uma referência de pelo, a gente vai pelo pelinho natural dela. Só que tem outras questões ali que envolvem isso, né? Existe o gosto da cliente, né? Às vezes ela tem uma sobrancelha mais clara, mas ela tem uma personalidade, ela quer uma sobrancelha um pouco mais marcada. Então, isso vai do gosto da cliente, do pelinho que tá ali já na cliente. Às vezes também influencia a cor do cabelo, da pele. Então, a gente vai estudar, fazer todo o estudo, gosto da cliente, o que já tem ali. E seria aí que entraria o trabalho da profissional com o visagismo, né? Porque a cliente não pode perder a personalidade da sobrancelha. Você tem que entender o que ela quer representar com aquela sobrancelha e realçar o que ela tem de melhor para poder valorizar, né? Ótimo, ótimo. A quarta pergunta. Todos os fios são removidos para poder fazer uma micropigmentação? É necessário tirar todos os pelos? Sim, não, mas é uma pergunta que tem pessoas que pensam que tiram. Antigamente, geralmente, eles tiravam tudo, né? Para poder refazer, tinha essa história aí. Só que hoje não, hoje é o contrário, você tem que aproveitar o máximo dessa sobrancelha, desses pelinhos e realçar onde não tem. Essa é a ideia, para ficar mais natural, porque a ideia é você pegar o que ela tem e realçar para ficar uma sobrancelha bem interessante. Certo. Uma outra pergunta que eu acredito que seja frequência é sobre alergia.
A cliente chega relatando que tem alergia, e aí como que faz nessa questão? Como que a gente procede nessa situação? Isso. Existe uma forma de você fazer um teste alérgico. A gente Ótimo. faz ou aqui dentro da sobrancelha dela, alguns pontinhos, ou atrás da orelha. Se essa cliente já tem um histórico de alergia, é bem interessante fazer, porque Ótimo. isso vai, né, evitar qualquer problema. Mas assim, no geral mesmo, assim, já tem mais de 8 anos que eu trabalho com micropigmentação, eu nunca tive problema com isso. Já tivemos outros incidentes, mas isso eu nunca tive. Mas existe esses casos. Sim, A pessoa já tem aquele medo, nossa, tudo me dá alergia, então é importante que ela faça esse teste. Então ela pode vir segura de que, Sim. tipo, pode vir segura com você, que aí você faz o teste alérgico, ok, né? Isso. Ótimo, É um maravilha. procedimento correto. Agora uma pergunta, que é até curiosidade minha, né, de todo mundo. Sai sangue durante o procedimento? Então, nós trabalhamos, né, com todos os EPIs, luvas, porque a gente tem sim contato com essa secreção. Sim. São pequenas gotículas, porque a gente está ali fazendo a incisãozinha ali com a agulha, a gente está mexendo ali a pele tem água, tem ali todas essas situações, então vai sair, mas não chega a ser uma situação de sair muito sangue, escorrer, nada disso. Seria mais pequenas gotículas junto Como ali. se fosse uma linfa, né? É, a Na linfa. tá. Isso. Ótimo, ótimo. Tem clientes que vai ser um pouquinho mais, tem cliente que vai ser um pouquinho menos, depende de cada organismo. Certo. Agora uma outra pergunta, né? Vamos para a sétima pergunta, que eu acredito ser muito importante e frequente. Não que todas não tenha sido, todas são importantes. Agora, quem tem diabetes pode estar fazendo esse procedimento? Então, existem muitas perguntas relacionadas a isso, porque o que a gente orienta o cliente? Se a diabetes, no caso, estiver controlada, ela estiver se cuidando, estiver tomando todas as medicações, que ela estiver bem, pode sim ser feito. Até porque é um procedimento tão superficial, tão tranquilo de fazer. Hoje, né, com essas técnicas novas que a gente trabalha. Então é muito tranquilo, estando controlado, estando tudo certinho, a imunidade, tudo certinho, pode fazer sim. Certo, ótimo. Tudo isso, se a cliente tiver com muitas dúvidas, ela pede a orientação com o médico dela, né? Uma autorização, né? Funcionário Com uma autorização, né? Isso. No caso de queloide, eu tenho um queloide e posso estar fazendo a micropigmentação? Então, mais uma vez aquela questão. Existem os graus, né, de queloide. Mas, assim, no geral, como a gente já falou, a micropigmentação é feita numa camada muito superficial. Né? Então, é diferente de você comparar, por exemplo, um corte aqui no dedo, então, com uma cirurgia, gente. A gente compara, eu fiz uma cirurgia, criou... Sim, é um corte mais profundo, né? Muito pouquinha incisão, então... Pode ser feito, pode sim. vir tranquilo Já e fazer o procedimento. Nunca tivemos problemas com isso. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, né, todas essas perguntas que a gente está fazendo aqui com a Kézia Reis, vamos fechar com uma pergunta que eu acho muito interessante, né, e válida. Eu não tenho, digamos, problema com a alopécia, não tenho pelo nenhum na sobrancelha. Eu consigo fazer uma boa micropigmentação, ter um resultado? Sim, aí é onde entra as técnicas, né? Existem as técnicas híbridas, geralmente nesses casos a gente faz os fios e depois faz o sombreamento para dar a impressão de que ela já tinha alguma coisa. Um volume a mais ali, né? Porque se você fizer só uma sombra, talvez fique muito artificial. Ou se você fizer só os fios, talvez não vá destacar tanto, não vai ficar tão legal. Agora, se você sombrear e fizer os fios, é a técnica mais indicada. Pode sim ser feita. Excelente. E fica muito natural. Excelente. Se eu fazer uma nova... depende de como está esse procedimento, aí você faria a shadow, seria isso. A técnica mais indicada seria a shadow. Se tiver em condições, se tiver uma pele já praticamente sem nada, dá para fazer fios. Se não, a técnica mais indicada é a shadow, que é um esfumado, que fica muito bonito também. Ou não, se a gente insiste querendo o fio, ela vai optar por uma remoção. E se tiver um desenho assim que ela não está satisfeita, a gente vai para remoção. Tem que remover, porque o desenho ou tá errado, ou tá muito escuro, ou ela não tá feliz, tem que remover. Tá certo. Uma outra pergunta que eu acredito ser muito frequente também vou fazer sobrancelha. Essa minha sobrancelha vai ficar verde, vai ficar uma sobrancelha azul? Acredito que seja normal essa pergunta. É muito normal. As clientes chegam, elas falam assim,
Mas eu não quero daquela que vai ficar verde. Eu falo, não, aí eu vou explicar, não vai ficar verde, porque o medo delas é que fique cor fantasia, verde, azul, roxo. Gente, até a sobrancelha rosa já me apareceu. Eu imagino. Então, mas a mais comum é aquela verde, azulada, cinza. Na verdade, foi feito uma escolha errada na hora do pigmento, quando foi feito. E a profundidade também deve ter sido muito profunda. Então, isso faz com que as sobrancelhas dê esses tons, a gente fala tão chumbado, né? Esses Chumbado, forte. verde, azul. Isso. Né? Então, o medo maior das clientes, assim, que mais é frequente de perguntarem é se não vai ficar verde, se não vai ficar muito marcada, símbolo da Nike, entendeu? E na verdade, não. Tem sim aquelas clientes que querem aquela sobrancelha mais marcada, até hoje tem, mas eu gosto. Ela tem a personalidade, ela quer daquele jeito. Aí é um caso a ser estudado e ver junto com ela. Analisar, né, se dá pra fazer uma sobrancelha mais marcadinha, porque às vezes acontece, o cliente fala, eu gosto mesmo mais marcada, então dá pra trabalhar dessa forma, né? Porque no geral hoje... Mas não correndo um risco de estar de ficar verde no futuro, né? No geral, as pessoas procuram naturalidade hoje, né? Uma tendência, sobrancelhas mais cheias, mais naturais. Essa é uma tendência. E é bem legal, porque você vai simplesmente realçar, trazer o que há de melhor dentro dessa pessoa, dentro desse desenho. Fazer com que essa pessoa transpareça o que ela está querendo passar. Ou seja, quero ser uma pessoa mais sensual, quero ser uma pessoa mais recatada, mas quero mesmo assim ter uma sobrancelha bonita, entendeu? Dá pra fazer. O que a pessoa quer passar através desse olhar, né? A sobrancelha tem um poder muito grande, né, na expressão do nosso rosto. Sim, verdade. Então foi isso, a gente estava aqui entrevistando a Kézia e foram perguntas que são frequentes na micropigmentação. E essa entrevista aqui é mais para esclarecer essas dúvidas de cliente. Quando você procurar atendimento com ela, pode vir tranquilo, que você vai ter excelentes resultados, né? Quero agradecer. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, foram bem esclarecedoras todas as respostas dela.